A seguir, Ponto de Encontro, episódio número 6, Projeto de Provedores Comunitários, com a convidada Janaína Ribeiro do Nascimento. Bom, estamos aqui para mais um ponto de encontro. Meu ponto hoje vai ser aqui no laboratório do curso de Telecomunicações. Eu estou aqui com a professora Janaína Ribeiro do Nascimento. Ela é docente dos cursos, né, de Telecomunicações. Isso. E nós temos dois, né? Temos curso técnico e superior. E após, né? E a pós-graduação são 3, então. Ela é coordenadora, inclusive. E temos vários projetos envolvendo telecomunicações e hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre um projeto que tem tido muita visibilidade, tem atendido muitas comunidades, que é o projeto de provedores comunitários. Sim. Provedores de internet. Então ela vai explicar um pouco sobre o que é esse projeto, como é que começou a ideia. A gente vai ter um papo aqui descontraído para ela falar sobre esses projetos e sobre também a sua atuação, né, na área de telecomunicações aqui na escola. Primeiramente, Janaína, para a gente é bom dia, né, mas a gente não sabe quantas pessoas vão assistir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço aqui a sua presença e contribuir com esse quadro da nossa programação para a TV Câmara e com certeza a gente vai trazer muita informação de utilidade para quem nos assistir. Ótimo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Estamos nas nuvens. Então, prazer receber esse convite, eu agradeço. É muito bom falar sobre cidades digitais, que é o nosso projeto de extensão, né? E levar um pouco da área de telecomunicações, né, para a cidade de Campos, acho isso, e adjacências também, não só Campos. Sim. Né? E o Cidades Digitais, ele começou... conta um pouco da história aí. Ele começou em 2016 com uma proposta do Marcelo Saldanha, do IDEB. Ele me procurou, Instituto Bem-Estar Brasil. Ele me procurou interessado numa parceria, né, entre o IFE e o Instituto, né, a ONG dele. Justamente... É uma ONG então, né? Isso. Marcelo Saldanha até esteve aqui com a gente, é um cara muito atuante nessa área de comunicações. É um ativista, sim. E aí ele fez convite para a gente submeter um edital do PROEST e a gente submeteu, fomos aprovados. PROEST fomentado pelo MEC, né? Pelo MEC, isso. Um edital externo, né? Uhum. E aí a gente foi contemplado, conseguimos vários equipamentos, né, vários recursos. E aí fizemos a licitação, tudo, né, direitinho, e aí os equipamentos chegaram. E a partir de 2017, 2018, nós começamos a implantação desse projeto. E o que é o projeto em si? O que são os provedores comunitários? Então, é muito importante falar sobre isso, né? O provedor comunitário, a gente depende muito das comunidades que a gente vai atuar. Então, é uma parceria entre o IFE, o Instituto do Bem-Estar, e as associações de moradores dos locais, né? Isso é importante frisar. É importante ter o engajamento das comunidades, ter o pertencimento, para que eles entendam que não é um projeto de fora para dentro, né? É um projeto que tem que crescer internamente. Como toda extensão, né? Tem que ser assim. Sim, tem que ser orgânico, que eles enxerguem que aquele provedor realmente é deles, né? E que eles tenham pertencimento e cuidem, né, das instalações do provedor. Então, a gente envolve esses atores, e aí o IFE entra com os equipamentos e com a mão de obra, né? Só para contextualizar, então o projeto é para instalação de provedores de internet. Isso. Em comunidades que não, por algum motivo, não têm esse acesso. Exatamente. Campos é uma região enorme, Sim. né? É uma cidade enorme, e a gente tem lugares aqui em Campos que a gente não consegue pegar. E a zona urbana é muito concentrada e a zona rural é mais Isso. Então, dispersa. Né? Tem lugares que a gente não tem sinal de 4G, não tem internet, não tem provedor. A pessoa, ou ela gasta um dinheiro considerável para instalar via satélite ou via rádio, ou ela fica ilhada digitalmente, né? Que não é o ideal no mundo de hoje, né? Ainda mais. Aí você falou que esse projeto, ele ganhou visibilidade, ele ganhou muita visibilidade depois da pandemia. Sim. Através da necessidade das pessoas se conectarem, trabalharem em casa, estudarem em casa.
a infraestrutura de telecomunicações ficou ainda mais vital, né, para a sociedade em si. Então, a partir desse momento, o projeto ganha mais visibilidade. Mas nós já estamos trabalhando nisso desde 2016. Sim. E a gente vê também, hoje em dia é difícil a pessoa, por exemplo, não ter um celular hoje, para comunicação básica de voz. E como você falou, existe essa importância da conexão com a internet, com o mundo da informação, por meio de um provedor que nem sempre as comunidades mais afastadas vão ter infraestrutura das operadoras. Aí tem vários fatores que entram em questão, né? Sim, e aí nós começamos com esse projeto. Primeiro foi Marrecas, que já tinha uma associação de moradores bem ativa. E isso facilitou o processo, né? Então, assim, Marrecas é uma região é zona rural entre Campos e São João da Barra, né? Aquela área ali. E aí, foi o primeiro provedor a ganhar forma e ser instalado, hoje está em funcionamento operacional. Então a gente entra, o IFE entra com material, mão de obra, os bolsistas, que são os alunos de telecomunicações, que têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos na comunidade, ou seja, fazendo um papel efetivo da extensão do Instituto, né? E aí leva esses conhecimentos, faz a instalação, enfim. Nós tivemos vários bolsistas. Tem até uma réplicazinha da antena aqui, que é... Não, é a antena. É a antena mesmo. É a antena mesmo. Aqui a gente está no nível do chão aqui, né? Mas quando vai pro... A gente deixou esse material aqui justamente para dar visibilidade do projeto, para entender como que esse projeto funciona, né? Hoje, é importante falar, a gente usa, na maioria, né, dos provedores via rádio, né? Então, é sem fio. No entanto, a gente tem, aí eu falei o segundo provedor, o Espírito Santinho. Primeiro Marrecas, segundo Espírito Santinho. Espírito Santinho região norte do município, né? Isso. Fronteira lá com Bom Jesus, Espírito isso. Santo. E aí, Espírito Santinho, nós instalamos via rádio, só que aí o Wagner, que é o presidente da Associação de Moradores de Espírito Santinho, Amores, ele é muito ativista também nessa área, foi bolsista voluntário nosso aqui, e ele se juntou com um provedor, né, próximo lá e submeteu um outro edital e foi contemplado para instalar a primeira rede comunitária de fibra ótica, que aconteceu lá, né, mês passado. E aí essa implantação envolve também um provedor local que fornece a infraestrutura, né, para que aconteça, já tem uma estrutura pronta que é fornecida para esse provedor comunitário, e esse provedor comunitário aproveita essa infraestrutura e só faz a ligação de última milha, que a gente chama, né, que é ligar a caixa até o cliente. E o provedor né, que aí entra também como parceiro nesse projeto. E quando vocês procuram a comunidade lá, normalmente as pessoas não têm acesso, não têm equipamentos, e a pessoa, a família que estiver interessado, ela vai fazer um cadastro, alguma coisa assim, e ela vai ter direito a esse equipamento. Como é que é isso? Então, é por isso que a gente precisa da associação de moradores. Sim. Então a gente precisa que o lugar esteja organizado, né? Porque não é uma responsabilidade nossa aqui enquanto instituição escolher as pessoas, tem que ser... Exatamente. Eles precisam estar organizados. Tem que ter articulação. Tem que ter um responsável legal pela associação de moradores. Então a gente tem todo um trâmite legal que a gente precisa seguir. Por isso que é tão difícil a gente conseguir implantar um provedor. Porque não é só ir lá e instalar o equipamento, né? Porque a gente precisa que as pessoas assumam o provedor, eles tenham pertencimento, porque senão acaba, como vários outros projetos já acabaram, né? Deixam degradar o equipamento e a coisa não funciona. Então, por isso que é o diferencial da rede comunitária, de cidades digitais, é que a gente tem que ter esse pertencimento entre as pessoas locais, para que eles carreguem o projeto posteriormente. O IFE vai lá, implanta, dá assistência, mas quem tem que manter aquele provedor é a comunidade. E lá na comunidade vocês procuram um ponto focal, por exemplo, uma escola, alguma entidade lá para servir de ponto de acesso, alguma coisa? Como é que é isso? Geralmente é na associação de moradores. Na associação de moradores. Na sede da associação de moradores. E as pessoas fazem a conexão via rádio também? Sim. A não ser nesse caso do Espírito Santinho, que houve uma convergência lá com um provedor local para fazer a instalação de fibra ótica. Que foi o primeiro, né? No Sim. Brasil, tem uma rede comunitária, tem instalação via fibra ótica. E o provedor é ligado na rede
Outra como? Também via rádio? Não, aí geralmente a gente tem um link, né? Que por isso que é importante que a Associação de Moradores se envolva também, porque tem que ter uma contratação de um link de um provedor. Entendi. E aí, esse provedor né, fornece esse link, a partir dali, esse link é compartilhado, né, e distribuído pela comunidade. E como é que é a aceitação da comunidade em relação a um projeto como esse? É bem incrível, assim, inclusive eu tenho algumas fotos, né, depois se você quiser eu posso ceder para você. Sim, sim. E aí você vê, realmente, tem vários vídeos das pessoas falando, né. Quantas pessoas em média vocês costumam atender em cada comunidade dessa? Varia muito, né, a previsão do projeto inicial são 4.000 famílias, né, e, então assim, distribuídas. São comunidades grandes, então. Distribuídas entre as. E como é que é a reação deles quando... É incrível, assim, o Wagner lá em Espírito Santinho tem um senhor que ele é agricultor e ele virou youtuber. Você imagina isso? Então, assim, é muito legal o impacto que isso traz na vida das pessoas, né? Então, você tem um produtor rural que tem a produção dele e ele consegue dar visibilidade à sua produção, ele consegue fazer pesquisas sobre como melhorar a sua produção. Sim. Então isso é muito impactante, né, pra gente, assim. E a gente pode pensar que esse impacto é só entre os jovens, mas entre as pessoas de mais idade também. Não, com certeza. É aquela alfabetização digital, né, que a gente costuma falar. Essa inclusão efetiva digital, né? Não é só você dar acesso à internet, você está interessado, como que ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, para que ele vai utilizar a internet, como que a internet vai impactar no dia a dia dele, então isso é efetivo para a gente. E você falou dessa questão específica do produtor, né, que pode se capacitar, pode ver redes de contatos, mas hoje em dia a própria vida pública da pessoa ela é pautada em acesso digital, né? Vários serviços públicos têm o acesso digital, serviços, por exemplo, de documentação, serviços ligados a governos estadual, municipal, estadual, federal. Então isso deve causar, essa questão do pertencimento. Sim. Deve melhorar também a qualidade de vida das pessoas que possivelmente elas podem agir esses trâmites lá na sua própria localidade. Precisa sair, né? Sem ter que vir para a cidade. Isso realmente é muito impactante, né? Eles conseguem resolver problemas e através das fotos você visualiza casas assim, extremamente, são casas rurais, né? Produtores rurais e com antena lá, com internet. Primeiro acesso à internet, isso para mim é a essência, né? Eu acho que a essência das telecomunicações é isso. Que telecomunicações significa comunicações à distância. Então você tem que comunicar os indivíduos que estão distantes geograficamente. Então esse é a efetiva função das telecomunicações. Então, para mim, estar à frente desse projeto ali, tá vendo as telecomunicações na sua essência. Você é egressa aqui da escola, né? Deve ter uma realização especial você atuar como docente num tipo de projeto como esse. Para mim, eu estou toda arrepiada, porque para mim é muito, muito, muito gratificante. Então, o IFE mudou a minha vida, né? Eu falo isso para todo mundo. Como a gente fala sempre que é uma escola diferenciada, né? Que muda a vida de quem passa por aqui. Sim. Seja aluno, seja servidor. Eu tenho uma história com o IFE que eu falo que o IFE, cada canto daqui conta um pouco da história da minha vida. Que eu entrei aqui em 2000 como aluna, médio, e depois fiz técnico, separado, né, que a gente não concomitante. Sim. E aí fiz telecomunicações, e aí quando eu entrei para a faculdade eu já comecei a estagiar, então já foi meu primeiro emprego, né? Então eu saí daqui com o meu primeiro emprego já na área de telecomunicações, já mudei a realidade da minha família por causa desse dinheiro, enfim. E com isso pude fazer faculdade, fiz faculdade de telecomunicações também, e eu me apaixonei pela área, aí consegui trabalhar. Virou entusiasta. E consegui trabalhar na área, no que eu queria, e depois eu voltei, né, fiz o concurso para docente, e voltei para ser professora, e aqui estou, assim. E aí o IFE também proporcionou que eu pudesse fazer meu mestrado, né, e meu doutorado, que eu estou terminando, então, assim, é muito importante isso para mim. Eu falo que eu posso estar aqui no IFE até o final da minha vida, que eu não vou conseguir retribuir tudo que eu recebi dessa instituição. Então, para mim, estar aqui fazendo um pouco desse projeto é extremamente gratificante, entendeu?
E, de certa forma, esse tipo de projeto e outros que a gente tem, né, ajuda a cumprir um pouco a missão do Instituto, né, que é transformar, isso está na lei dos institutos, é transformar o entorno. Então, essa transformação que você traz com o seu projeto, não, o seu projeto, Sim, o projeto acaba sendo de todo mundo, sim, né, da comunidade. Eu falo muito isso, o pessoal, parabéns pelo projeto, mas eu falei, eu sou uma pontinha no projeto. O projeto é muito grande. Sim. O sucesso do projeto se deve às comunidades envolvidas, aos atores envolvidos, aos bolsistas que por aqui passaram, foram muitos, né? Tem bolsistas que já estão trabalhando e mandam mensagem, estão na área de telecomunicações, e é um orgulho para mim saber que eles passaram por aqui e deram a contribuição deles, né? E isso também é um diferencial para o nosso estudante que passa aqui, né? Essa oportunidade de ele trabalhar com projetos, de saber que ele também está contribuindo para mudar a comunidade, uma comunidade que possivelmente tem os seus problemas, tem a sua falta de estrutura, de acesso, mas nesse nicho específico que vocês atuam, né, que é a telecomunicações, que é a comunicação entre pessoas, eu acho que isso deve ser gratificante para os estudantes também, eles devem ter Sim. A gente tem muita história para contar. A gente tem grupos, né, com os bolsistas mais antigos, e a gente sempre compartilha a notícia com eles, e eles se sentem parte dessa história, porque eles são, né, efetivamente parte, né? Eles ajudaram a construir projetos cidades digitais daqui, né? Hoje a gente tem outros bolsistas e o projeto se perpetua, ele vai se propagando. Nosso objetivo é terminar com essas localidades, Marreco, Espírito Santinho, Quixaba e Garrafão de Santa Rita, que já estão em funcionamento, e a gente tem implantação no Açu e Carapebus, que a gente está em implementação, como eu falei, a gente precisa muito desse desenvolvimento da comunidade. Então, é um processo mais lento, porque a gente precisa que eles estejam com o pertencimento dos equipamentos, né, para que ele consiga efetivamente funcionar. E uma coisa importante a gente ressaltar aqui, não é o objetivo do projeto você ter uma exploração comercial. Não. É tudo público, porque a gente é instituição pública, são recursos públicos e a ideia é justamente dar esse primeiro contato com a internet. Exatamente. Com as pessoas. Então, como que acontece a metodologia, né? A gente vai instalar os equipamentos, a associação de moradores, ela contrata um link de um provedor e esses moradores associados, eles vão ratear esse custo, eles vão dividir o custo desse provedor. Então, eles vão ter um custo, mas é um custo mínimo, só para poder pagar o link do provedor. Então, e que tem que ter, não tem jeito. Né? Esse link ele vem de algum lugar. Sim. Né? Então, o valor... E é comercial, não tem jeito de não ser também. E o valor é muito não pequeno. sei que tem uma política pública de distribuição gratuita, que seria o... Eu li uma vez até uma publicação do próprio Marcelo Saldanha que ele luta para que isso seja incluído numa lei, né, de acesso, direito humano básico, a pessoa ter acesso a... Mas isso aí é outra história, a gente tem que caminhar muito para isso acontecer ainda. Isso. E aí esse custo é bem risório, né, bem... Frente ao que teria, frente ao que seria, né, e ao que é cobrado comercialmente, porque não é o fim, não é o objetivo do projeto, né, e deles, né, porque na verdade quem vai gerenciar esse provedor é a própria associação de moradores, né, então eles vão ratear os custos do link contratado e isso fica bom para todo mundo ali, para as pessoas associadas. Então esse é o objetivo do projeto. E você pontuou antes na questão da pandemia como as telecomunicações elas ficaram em evidência. Numa comunidade que possivelmente não tinha acesso e passa a ter acesso, por exemplo, a gente pode pensar em escolas na comunidade com link, isso pode potencializar que os estudantes, as crianças, os jovens que estejam na comunidade, eles possam usar a própria escola da comunidade para ter acesso a uma educação de mais qualidade, potencializar isso. Quando a gente fala no Instituto, a gente está muito acostumado a falar em metodologias ativas, gamificação, entre outras metodologias ativas que a gente utiliza para poder potencializar o ensino, né? Para fazer o ensino de uma maneira mais, o processo, né, de ensino-aprendizagem, um processo mais efetivo. E quando você leva a internet, você traz a possibilidade da utilização de metodologias ativas também, conectadas em rede, para esses lugares, né, onde não tinha isso. Então você pode rever o processo também de ensino-aprendizagem
essas comunidades. Né? E até a questão de a gente, enquanto instituição de ensino, a gente dá um uso mais racional para a internet, porque hoje a pessoa está num aplicativo de mensagem, por exemplo, ela está usando a internet, mas às vezes ela nem sabe que aquilo ali é a internet. Sim. E a gente vê, eu digo infelizmente, né, as pessoas usando sem muito critério, quando poderiam gastar um tempo útil para alguma coisa ligada à educação, a pessoa pode... E hoje em dia a gente vê que as pessoas, vou dizer assim, a minha impressão, elas perdem muito tempo na internet, com aplicativos que possivelmente vai ter um prazer ali na hora, né, mas vai conversar, vai papear, vai ver um joguinho e tal, mas o uso racional do recurso, ele pode ser melhor aproveitado se você tiver um projeto desse de conscientização, né? Você diz, gente, a internet está aí, é para todo mundo, mas a gente pode fazer um uso racional com sites de educação, com vídeos instrutivos, com o uso das plataformas de governo para serviços de governo, né? Pagamento de contas, documentação. Exatamente. Vocês se depararam com uma realidade como essa lá na comunidade? Que as pessoas queriam usar, mas não tinha muito critério. E serve também para direcionar isso. E aí entra o papel também da Associação de Moradores com essa conscientização. Né? Não basta só você dar a ferramenta, você tem que ensinar a utilizar. Né? E utilizar da melhor forma. Então cai exatamente nisso que você acabou de falar. Então é isso, e principalmente com os jovens, né? Aqui a gente já tem um processo de conscientização maior, mas é importante a gente ensinar para que eles extraiam o melhor da internet, porque a internet tem tudo. Cabe a você, o usuário, extrair o melhor dela, né? A gente tem muitas iniciativas de empreendedorismo digital, né? Não sei se você já sentiu nessas comunidades, alguma coisa nesse sentido de você poder usar, você falou do agricultor que virou um youtuber, né? O youtuber, ele pode ser, o youtuber, ele não necessariamente ele precisa ser aquela pessoa que vai falar alguma coisa meio sem sentido. Ele pode ser um empreendedor, falar alguma coisa que realmente faça diferença na sociedade. E não só isso, né? Empreender também no sentido da própria produção dele. Ele pode utilizar para vender os produtos e fazer uma conexão com o público fora da comunidade dele e para escoar a produção. Então esse é um dos objetivos também das cidades digitais. É você possibilitar outros caminhos, né, para essas pessoas. É ampliação de redes. É ampliação de redes, exatamente. E então isso é interessante, né? Você realmente dá o uso efetivo da internet para que as pessoas consigam. É interessante, às vezes a gente fala muito do êxodo rural, né? A pessoa quer migrar para a cidade, mas tem gente que pode ser feliz na própria comunidade. Eu não sei se você reparou, mas depois da pandemia, as pessoas começaram a procurar fazer o processo contrário. Sair da área urbana, onde você tem aglomeração, e você ir para a área rural, onde você consegue ficar mais isolado. Então essas áreas rurais, elas começam a voltar a ter uma procura, né? As pessoas começam a se interessar para ir para o interior, mas para as pessoas irem para o interior... Tem que ter uma infraestruturazinha. Exatamente. Aí eu vejo até as pessoas, eu vou para o interior, para um sítio, mas desde que tem internet. TV a cabo. Então, infelizmente a gente não consegue, ou felizmente, a gente tem que ficar conectado. A gente não vive sozinho, nós não somos uma ilha, né? Sim, então, mas imagina, pra gente que está na cidade, você procura para lazer, mas para as pessoas que estão lá, efetivamente, elas moram lá, né? Então, para mim é muito difícil fazer esse exercício de imaginar uma pessoa sem internet, sem conexão, sem telefone. Hoje, né? Pra mim, tô falando pessoa, é até um pouco assustador. Você imagina, você não conseguir falar com ninguém. Então, você conseguir levar isso para as pessoas que estão lá, para elas terem uma nova organização social, novas possibilidades, esse objetivo do projeto realmente é efetivo. É uma pena que é restrito, nós temos recursos finitos, né? E a gente vai ficar nessas comunidades, mas futuramente, quem sabe, próximos editais externos, a gente consiga fazer essa ampliação. Né? E até a possibilidade de parcerias público-privadas, né? Se tiver alguém interessado nesse tipo de coisa, o Instituto, estamos assistindo. Pode procurar a gente. Aqui, a professora Janaína e o seu projeto pode ser um canal interessante, né? Para que a gente consiga atingir
um público maior em Sim, relação a isso. com certeza. A exemplo da ESSA lá, que é o provedor que fez Sim, a sim. rede neutra, né, com o projeto de Espírito Santinho. Pode ter outros provedores que também se interessem, né, e queiram participar, porque realmente é essencial. E como a gente fala, né? Às vezes a gente tem a nossa carga horária de aula, de projetos e tal, mas quem é engajado na coisa sempre dá um jeito, não é o ideal, né? A gente tem que ter condições boas, a gente enquanto docente, enquanto servidor, mas a gente tem que ter as condições boas de trabalho, a gente vem sofrendo muitas coisas aí, né? Que a conversa é muito mais longa do que... Mas ainda assim a gente consegue força, a gente consegue essa energia para atuar num projeto desse que faz, acho que fazer diferença na vida das pessoas é uma meta muito boa, né, pra gente aqui. Sim, não estou romantizando. Não é por amor, não. Como alguém influente já disse, né, temos que trabalhar nada disso. Não tem que trabalhar para a gente tem que ter condições de trabalho. A gente sabe que nossa carreira docente, a gente, quanto Instituto Federal, quanto Servidor Federal, nós somos privilegiados, no entanto, a gente vem sofrendo cortes, né, é público, todo mundo já sabe. Mas é evidente, é o que eu falo com você, eu aqui no Instituto eu sempre me engajei em várias áreas, né? As pessoas até falam, mas você está aqui também? Você está aqui também? Porque eu me sinto assim, né? Mas é uma questão pessoal, eu não acho que as pessoas têm que trabalhar com isso. Sim. Mas a gente tem que fazer diferença enquanto Instituto. Né? Enquanto eu, ex-aluna, eu quero levar o nome do curso de telecomunicações à frente. Então, a proposta foi essa, o técnico superior, aí vem o projeto de extensão, cidades digitais que me acompanham, eu tenho um projeto de pesquisa, também estou na coordenação da pós junto com o Vinícius de informática, que é uma pós de tele junto com informática. Que tem uma articulação muito boa, por exemplo, com o Porto do Açu, né, nas questões do empreendimento em si. Sim, é essa a visão, né, a nossa visão é exatamente essa. E é isso, eu acho que a gente tem que se articular enquanto instituto, eu acho importante esse diálogo interno também entre os atores aqui, os professores que atuam em diversas áreas, em diversos projetos. Já fui convidada para ir no polo de inovação, mas assim, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, porque também senão... Nós temos limites, né? Senão a gente... Tenho 2 filhas, então... Eu acho que é importante de ter esses limites, como foi falado, a gente faz... porque gosta, a gente faz porque é uma causa interessante, mas não pode ser só pelo amor, Não pode. Nós temos os limites, nós temos a nossa saúde, acho isso importante, mas a gente não vai deixar de fazer. Se tiver alguma coisa assim que realmente dê uma satisfação, a gente vai cumprir nosso papel. É muito importante para tirar aquele estigma do servidor público, né, que é aquele cara que conseguiu um emprego público, estacionou. Sim, não é isso, nós somos diferentes. A gente realmente não é, por isso que eu falei, nós somos diferenciados. Aqui no Instituto, de uma maneira geral, né, eu nunca fiquei na mesma coisa. Né? Então, a gente sempre está vendo uma coisa para fazer, por exemplo, agora a gente vai fazer a mudança do laboratório, implementar um outro laboratório. Então, a gente está sempre com um projeto em mente. E a gente sempre busca o bem-estar do nosso próprio aluno, né? Porque a gente tem que lutar por essa educação pública, gratuita, de qualidade. E o protagonista é o nosso aluno. Sim. O nosso aluno, ele deve ser o protagonista de todos os processos. Né? Então, o Instituto gira em torno dele. Obviamente que o protagonismo do aluno também reflete no protagonismo do professor, o professor também docente, né? E dos técnicos administrativos, de toda a equipe do Instituto como um todo. É importante a gente ter essa troca entre esses atores, né? É importante. Bom, as perspectivas futuras aí para o projeto? Cidades digitais, então a gente precisa terminar essa implantação dos 2 provedores que faltam, né? E aí é fornecer mesmo essa manutenção. Tem um acompanhamento que é feito, né? Durante um tempo tem um acompanhamento que é feito. Porque você tem a instalação, mas você tem as manutenções, né? Periódicas e corretivas, preditivas e preventivas e corretivas. Sempre vai ter o campo de atuação para o nosso estudante, né? Enquanto ele expandir as experiências dele de sala de aula. Exatamente. Então a gente tem isso, a gente está à frente disso, e a gente está sempre conversando com essas comunidades, através do Marcelo, o Wagner também, que me auxilia bastante nisso. Então, e a gente, é por isso que eu falo, a gente consegue dar conta de muita coisa, porque a gente tem muita gente boa. Sim. Os processos se dividem e a gente consegue... Os bons são a maioria, eu sempre digo lógico, né, que seria. A gente consegue levantar
levar o nome do Instituto e, consequentemente, o nome de telecomunicações, cidades digitais, para fora dos muros do Instituto. Sim, né? e a gente sempre fala, não é por promoção pessoal, é para a promoção do bem-estar. Acho que é isso que a gente tem de mais importante. Com certeza. Você quer deixar alguma coisa que não foi falada aqui, deixar uma mensagem? A gente está encaminhando, acho que o papo foi interessante, né? Acho que a gente ficou, que já temos quase 30 minutos ali de conversa. Tá ótimo. Então, agradeço a sua presença, a sua disposição. Eu sei que não era o seu horário de trabalho nesse momento, mas acho que como esse projeto ele tem uma relevância, tem uma evidência, acho importante que todos conheçam. Aí eu queria que você deixasse alguma coisa que você acha importante, que não foi falado aqui nessa nossa conversa. Eu só tenho a agradecer. Eu quero agradecer a entrevista, agradecer a oportunidade de falar de cidades digitais e levar um pouco, né, do nome da área de telecomunicações. Deixar aberto para parcerias, né? Quem quiser aderir. Exatamente, eu ia falar isso, assim, quem quiser me procurar. Não só gente querendo o provedor, gente querendo apoiar. Porque muitas pessoas me procuram, o provedor e tal. A gente, nesse momento, a gente já fechou a quantidade de provedores. Sim. Né? Devido ao recurso finito que nós recebemos. Mas, de repente, tem provedores que querem chegar para perto, querem nos ajudar, nos auxiliar, fornecer. Então, assim, eu estou sempre aberta, né, a receber parceiros para a gente conversar. E me coloco à disposição da comunidade, alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser conhecer o projeto mais a fundo, a gente tem alguma mídia social do projeto? Tem o Instagram. Vou colocar, a gente coloca quando tiver gravação, a gente coloca. A Cidades Digitais, mas aí eu te mando direitinho, mando as fotos se você quiser colocar. E é isso, mais é agradecer e dizer que nós, do Instituto Federal, aqui do Campus Campo Centro, nós estamos de braços abertos para receber, né, a comunidade. A área de telecomunicações, então, meus coordenadores, Suelen e o Wilton também, estão sempre junto comigo, os adjuntos Evanil dos Lares. Então, assim, nós da área de telecomunicações estamos de braços abertos para receber o público, né? Levar um pouco da área de telecomunicações. Eu sempre gosto de explicar o que é telecomunicações, o que são as telecomunicações, né, de maneira geral, para as pessoas entenderem que nós estamos em todos os lugares, né? Sim, é isso. Inclusive nessa nossa entrevista que a gente vai usar a infraestrutura de telecomunicações e para difundir. Janaína, obrigado pela presença, obrigado pela conversa e com certeza a gente levou informação de qualidade e a nossa educação ela é sempre de qualidade e a gente agradece vocês também que assistiram e você pode contar comigo também enquanto pessoa, porque eu acho que eu sou um pouco mais velho que você na instituição. Você foi meu professor, já me fala. Pois as pessoas... isso estimula a gente a sempre ter esse olhar com muito carinho pela instituição que transforma vidas, transformou a sua vida, transformou a minha vida, transforma a vida de várias pessoas aí. E o estudante que vier estudar aqui no dia que está nos assistindo agora, o pai, a mãe, o parente, com certeza eles vão ter aqui educação de qualidade. Com certeza. E se depender da gente, muita atuação com certeza. no mercado e na sociedade. Eu tenho um privilégio de ter, hoje sou colega de trabalho dos meus professores. Sim. Né? E eu tenho comigo... Eu não estou assim mais não porque eu estou ficando velho, né? Mas eu imagino que os mais jovens são assim. E tem amigos da faculdade que estão comigo. Plínio, por exemplo, é um grande parceiro aqui que trabalha comigo e fez faculdade comigo, né? Então, é muito legal. Né? Minha área, eu sou apaixonada por telecomunicações, né? Todo mundo sabe. Eu dou aula de fibras óticas e eu sou alucinada por fibras óticas. Para mim é a tecnologia mais assim, fascinante que existe. Então, você trabalhar com o que você gosta é muito bom. E com a educação, né? De maneira geral, acho que a gente levar o saber que a gente gosta de trabalhar, isso é gratificante, esse saber ajudar a transformar a sociedade, que é isso o nosso papel aqui enquanto Instituto Federal, enquanto instituição pública, que a gente sempre justifica, né, o emprego, toda verba que é empregada no Instituto não é gasto, é investimento. A gente sofre infelizmente com algumas coisas aí, mas a gente sempre tem lutado, tem levado a instituição, levado a educação de qualidade para frente. Eu acho que é importante pessoas como você e outros aí que você citou, acho que estão sempre engajados nessa área. Tá bom, gente? Muito obrigada. Então a gente fica por aqui até um outro nosso encontro em algum outro ponto aqui da nossa instituição. Obrigada.